Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Eu estou aqui com a minha esposa Luana, a Marlene e o Mário, nossos amigos, e para falar sobre o que, meu bem? Quem governa suas escolhas? Legal. Hoje a intenção do nosso podcast é justamente convidar esses amigos de longa data nossos aqui, o Mário e a Marlene, para falar da, da governança nas nossas vidas, mas antes aquele recadinho paroquial que a gente gosta de fazer no começo dos nossos podcasts aqui. Se você não conhece, nós estamos aqui no estúdio da Look After, fica aqui no Itacorubi, pertinho do Hotel Mercury, pertinho do Cepom. Aqui tem toda a estrutura, tem uma equipe de qualidade que você pode fazer o seu podcast, entrevistar um amigo, usar a estrutura aqui da empresa. Eles também trabalham com consultoria, trabalham na parte de processos, na parte financeira, na parte de coaching, de C-level, né, de pessoas decisores, eh, de amigos também. Eles podem fazer consultoria para vocês também. Então, dito isso, vamos caminhar aqui. Pesquisem sobre a Look After, sobre o tipo de assessoria que eles podem prestar para vocês. Nós gostamos sempre de falar da Look After, eu até dei um passo atrás, porque a Look After sempre nos subsidiou, sempre nos deu todo o apoio para a gente fazer o podcast aqui do Carta Aberta. Então, é muito válido, e nós somos suspeitos, né? Conhecemos as pessoas aqui, é muito válido divulgar esse nome, porque a estrutura, eu sou suspeita, que nós somos, né, meu bem? É verdade. Então, sinta-se à vontade. A gente depois deixa ali no canal do vídeo o link para você entrar em contato com eles aqui. E vamos lá. Gente, Mário, Marlene, obrigado pelo convite, obrigado pela presença, obrigado por vocês terem aceitado o convite. Obrigado pelo convite, né? É uma honra tê-los aqui. A intenção sempre é falar com pessoas que amam Jesus, que compartilham da mesma fé com a gente, que entendem a beleza do Evangelho e como que o Evangelho pode mudar a vida das pessoas, e com essa temática tão específica, né? Que eu acredito que tem muito a ver com o Mário e com a Marlene, pelo que a gente conhece de vocês, pelos amigos que vocês nos são. Então, por gentileza, se apresentem, falem quem Uhum. vocês são. Depois, meu bem, você também, você Aham. completa um pouquinho aí, que você conhece o pessoal muito bem, tá? Então, por gentileza, Mário, Marlene, se apresentem. Bom, eu sou Mário, né? E ela é Marlene. Mas fala um pouquinho de você, Mário. O que você gosta de fazer da vida? Quanto tempo você tem de cristão? É, O pessoal não te conhece. Eu sei quem que é o Mário, eu sei quem que é a certo. Marlene, mas o pessoal não conhece vocês. Quem tá ouvindo, quem tá vendo. De caminhada cristã, temos mais de 30 anos. Uhum. Uma caminhada boa, né? Hoje eu sou aposentado, motociclista, Ah, coisa né? boa. E, e vivendo a vida, desfrutando as bênçãos de Deus hoje. Amém. Glória a Deus. E você, Marco? Meu nome é Marlene. é, eu sou mãe de duas meninas. Ó, Ah, já fico emocionada só de falar. Eu me aposentei esse ano, em março, depois de muito tempo, de uma caminhada profissional bastante grande. Comecei com 14 anos e achei que era o momento de parar. Amém. E tudo conduzido por Deus, certamente. Amém. E eu agora, no momento, estou me dedicando bastante às coisas de Deus, conhecendo mais da palavra, tendo um tempo maior. A Lu e o Rai são amigos de coração nosso. E estamos aqui por um convite que o Espírito Santo vai nos guiar e Amém. vamos lá, né? Amém. E realmente, eu, quando conheci Jesus verdadeiramente, eu estava grávida da Maria Eduarda. Isso fazem 30 anos, mais de 30 anos. E então, assim, foi tudo muito maravilhoso. Eu me batizei nas águas. Eu estava grávida dela de 6 meses e foi só bênção.
Glória a Deus. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Mas eu trabalhei muitos anos minha vida pública, como assessora de parlamentar, uma maior parte do tempo, mas trabalhei em vários lugares e eu tenho formação em pedagogia, orientação educacional. Que legal. Trabalhei algum tempo com isso e depois fui para trabalhar como assessora parlamentar por quase 20 anos. Uau. E foi muita bênção. Eu acho que consegui deixar um legado do que Deus queria para as pessoas que eu conheci, para as pessoas que puderam conviver comigo. Então, é isso. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Ela falou do tempo de trabalho, até esqueci de falar isso, né? Uhum. 49 anos de serviço. Uau. Bastante tempo, Uau, né? Claro, contando com aquele tempo que eu trabalhei com meus pais, né? O meu pai tinha uma empresa e a gente já começou, daquela época podia trabalhar, né? Desde cedo. E depois fui empresário também há alguns anos e por questões da vida a gente passei a trabalhar na Epagre, né? Que fica aqui também em Itacorubi, né? Uhum. E ali na Epagre foram 35 anos de Caramba. trabalho. Me Uma aposentei, estradinha. me aposentei em 2018, quer dizer, parei de trabalhar o ano passado, Uhum. né? Já faz um ano. E agora estamos fazendo o que a gente gosta de fazer, né? São novos ainda, né? Tem bastante lenha para queimar ainda, bastante É Acredito coisa verdade. que para sim. fazer. glória a Deus. Só Amém. E saúde e vida longa que nós queremos. É Deus é isso que aí. sabe. é É, uma, Deus é é que uma sabe. grande honra ter vocês aqui nesta mesa. obrigado. É, e eu quero que vocês saibam que para sentar nesta mesa tem que ser guiado pelo Espírito Santo, porque é além do amor que nós temos e o apreço que nós temos por vocês, mas é aquilo que Deus deseja, eu acredito, disseminar a partir do momento do que vai ser falado hoje aqui. Amém. Então, eu e o Rai, a minha casa, nós sempre olhamos para vocês como pessoas que carregam Jesus, tiveram seus desafios, tiveram seus tempos difíceis. Acredito que tiveram as renúncias, os dias que tiveram que foram os dias desanimadores, mas ainda assim vocês permaneceram. E isso é inspirador. E é muito lindo porque agora vocês estão vivendo outra fase. Eu acredito que vão vir os desafios, vão vir os dias difíceis, e Certamente. agora vocês vão desenvolver novas experiências com Deus. Então é muito maravilhoso porque eu lembro uma vez que eu estava sentada com a Mai, nós estávamos conversando sobre a vida e ela começou a abrir um pouco o coração sobre a vida que ela tinha e ela começou a contar para mim algumas trajetórias que ela havia percorrido. E ela falou: Lu, eu me formei, eu montei uma escola e daqui a pouco o Senhor nos convidou para viver outras experiências, e eu lembro que eu lembro que eu olhei para ela assim, mas Má, você tinha filhas pequenas, como que foi isso, Lu? A gente chegou, eu disse, meu Deus, tem que ter coragem, tem que ter ousadia para viver, e eu acredito que hoje vocês estão aqui para falar também sobre e se? E se? Será que tem mais e se tivéssemos feito ou graças a Deus nós fizemos? Quem foi aquele que direcionou esses caminhos para vocês chegarem até aqui? Como que começou a trajetória? Como que foi os primeiros passos do relacionamento com Deus Verdade. nesta caminhada? É. Má, começa a falar pra gente como que foi esse primeiro caminho, qual era a estação da sua vida que você vivenciava quando começou a caminhar com Cristo e quando que você começou a entender assim, isso é da Marlene, isso é de Deus? Quando que começou essa história? Olha, tem muitas pessoas que dizem que a gente vai para Jesus por amor ou pela dor. No meu caso, foi pela dor. Foi um momento muito difícil da minha vida. E eu sempre achei, porque a minha mãe, ela é católica. E ela, desde pequena, ela sempre... Gente, vocês desculpem, mas eu sou bem emotiva, tá? Não, bom. Isso aí, né? Desde pequena, ela sempre
fez com que a gente frequentasse, assistisse missa, a gente tinha que escolher ou sábado ou domingo para ir à igreja. Então, assim, eu tinha algum conhecimento de Deus, eu conhecia os anjos, eu conhecia o Espírito Santo, eu conhecia de ouvir falar. Eu conhecia Deus, eu conhecia Jesus, mas eu conhecia tudo muito distante da minha vida. E eu lembro que um dia o meu cunhado, quando eu estava nesse tempo difícil da minha vida, que foi onde realmente eu busquei Jesus de verdade, e eu tive uma conversão verdadeira, ele chegou e falou para mim: Ô Marlene, você não quer aceitar Jesus? Você não quer conhecer esse Jesus? Aí eu disse assim, mas eu conheço, eu sei, eu acredito em Deus, eu sou uma pessoa boa, sabe? Essas questões todas que as pessoas falam, que não há necessidade de mais, eu já tenho, entendeu? Eu já acredito, eu já faço coisas boas, eu não sou uma pessoa do mal. E aí aquilo ali começou a trabalhar na minha mente, dessa palavra dele, assim, por que que ele me ofereceu isso? Como ele me vê? Aí eu comecei a questionar, como Jesus me vê? Entendeu? Então essas coisas todas foram trabalhando na minha mente e eu fui realmente impactada por conhecer esse Jesus. E foi um processo rápido no começo, porque eu fiquei muito encantada com as coisas de Deus. A gente começou a frequentar uma igreja, que era uma igreja até bem de jovens. Na época eu tinha 35 anos e estava grávida da Maria Eduarda, como eu falei, e a gente começou a ter uma transformação de vida, porque eu e o Mário, a gente sempre foi um casal assim que se deu bem, mas nós passamos um momento bem turbulento, uma dificuldade bem grande assim na vida da gente que nos afastou e que a partir daquilo ali, quando a gente começou a buscar, a gente se encontrou. Aí é como se a gente tivesse assim um renovo no nosso casamento. Quando Jesus veio fazer parte da nossa vida, do nosso casamento, da nossa história. Então isso aí foi muito importante para nós. E a partir desse momento, a gente nunca mais abandonou, a gente sempre quis buscar mais e mais, porque isso na vida da gente começou a ser o primeiro em tudo, sabe? Então, eu creio que foi um momento assim, um divisor de águas na minha vida, um caminho novo, algo diferente mudou dentro de mim. Tanto que já batizamos nas águas e a gente queria, sabe, aquele primeiro amor que a gente fala, a gente queria muito participar de tudo da igreja. Tudo que eles ofereciam a gente queria. Ah, se tinha uma camiseta para vender que está escrito Jesus, a gente queria. Então era aquela Aquele coisa primeiro assim amor, maravilhosa, assim. aquele primeiro amor, aquela empolgação, aquela coisa maravilhosa. E desse tempo em diante, a gente começa a ter uma maturidade cristã. A gente começa a aprender muitas coisas, a gente começa a querer conhecer mais da palavra, a gente começa a viver as coisas que Deus tem para a vida da gente. E não foi fácil. Nós tivemos muita dificuldade nessa caminhada, muitos problemas. A questão financeira foi bastante complicada, entendeu? Mas assim, a gente foi cada ano, cada momento, cada passo, sempre com Deus, sempre com Jesus. Amém. E a gente sentia que as coisas iam acontecendo, que elas iam se transformando. Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam que porque elas conhecem Jesus e vão lá e aceitam Jesus, a vida vai ser assim, ai, mudou, maravilhoso. Materialmente, talvez, as coisas às vezes até pioram, tá? Materialmente, às vezes, tu mais perde do que ganha. Eu tô sendo bem sincera no que eu tô falando, das coisas que eu senti. Mas acontece que tem uma diferença. A tranquilidade e a paz que tu tem para lutar e para permanecer, não tem explicação. Então, assim, tu busca Deus e mesmo na dificuldade, mesmo passando por perrengue, como diz o Mário, Pelo passando por vale, né? perrengue, a gente não abandona, e a gente nunca abandonou. E hoje eu sei que a gente tem muitas lutas e muitas coisas para fazer, muitas coisas para oferecer para as pessoas, muito conhecimento da nossa trajetória, da nossa maturidade cristã, mas a gente tem tanto para aprender que eu não sei nem que ponto que nós estamos, entendeu? Não sei, Deus é que sabe.
Então, gente, é isso. Falei bastante. Não. Então você já tinha a Ana Carolina e estava grávida da Duda, Eu da tinha Maria Ana Eduarda. Carolina e estava grávida da Maria Eduarda. Ah, Aham, e estava grávida. isso você já morava aqui em Floripa? Sim, sempre moramos aqui. Sim. Eu vim Ah, tá, para você veio pra cá eu muito vim para cedinho. Florianópolis com 18 anos para fazer faculdade, porque eu sou do interior do estado e aonde eu morava não tinha curso superior, nem segundo grau na minha cidade. Eu fiz segundo grau numa outra cidade e eu vim para cá, eu tinha 18 anos e, na verdade, eu praticamente saí de casa com 14 anos, porque eu fui morar com uma tia minha para poder estudar, fazer o ensino médio. Uhum. E com 18 anos eu vim para Florianópolis, eu comecei a trabalhar numa empresa que todo mundo conhece, que é a Sadia, né? E trabalhavam lá já dois deputados, um federal e um estadual. Aí eu atendi esse escritório e eu estudava, fazia faculdade à noite. Uau. Então eu trabalhava às 8 horas do dia e eu saía do trabalho às 6, 6h10 eu tinha que estar na faculdade, porque na minha época não tinha faculdade particular. Só existia a faculdade, a federal e a estadual. Aí eu passei na estadual e fui cursar lá. Que legal. Então, me formei em orientação educacional, né, na Na UDESC? pedagogia, na UDESC, Aham. aham, e passei num concurso da FESC, que era a Fundação Educacional de Santa Catarina. Trabalhei muito tempo e aí a trajetória profissional é grande. Não vou entrar nesses detalhes, mas foi tudo, todas as empresas que eu trabalhei, eu assim, levo um carinho muito grande, sabe? Foi um aprendizado muito grande. Muitas coisas que contribuíram para eu chegar aonde eu cheguei profissionalmente. E eu agradeço a Deus por É tudo. literalmente o nosso tema, né? As Ah, suas minhas escolhas. escolhas. É verdade. Verdade. E Exatamente. o Quem Mário? governa, é. E o Mário? É, nossa caminhada cristã, ela iniciou de uma Uhum. restauração de Deus. Ah, Foi uma restauração plena mesmo. Como ela, Marlene falou, a gente passou por uma dificuldade muito grande no relacionamento conjugal, né? E aí, sabe como é que é? Vem o inimigo e planto tenta, joio. tenta mexer, esculhambar na vida da gente, né? Uhum. E aí, numa dessas, numa noite, no quarto, eu sozinho em casa, e eu nunca fui de beber, nunca fui de beber, mas aquele dia bebi e bebi bastante, né? E nunca fui de beber mesmo. E bêbado, eu xinguei Deus e o diabo. Xinguei Deus e o diabo. E aí, meu Deus, se tu existe, tu me mostra. Tu me mostra porque não estou vendo sentido. Naquele instante, naquele instante, eu acordei, ou seja, alguém me acordou, né? Nitidamente tinha alguém ali do meu lado e falando para eu ler Salmo 4, versículo 4. E eu, o que é Salmo? Nem conhecia a Bíblia, não. Deus. Né? Não tinha conhecimento. A gente, Agora eu fiquei curioso. É, Mas vai aí, procura, fala procura aí. imagina, Não, mas lê que eu e também quero saber. aí, e é claro que eu jamais esqueci isso, né? Eh, e aí, e agora? Salmo. E assim, Salmo é da Bíblia, né? Salmo, eu lembrei que Salmo era, né? A princípio assim, Salmo. Daqui a pouco, tem um negócio lá na Bíblia, parece que tem Salmo lá. E agora? Lembrei daquele Novo Testamento que é dado pelos Gideões, Uhum. né? Abençoados de Gideões internacionais, que dão aquelas Bíbliazinhas, Demais. né? E tem ali o Novo Testamento e Salmo, né? E tem os Salmos também. E procurei, derrubei
livro da prateleira, tudo procurando aquele troço, porque, gente, eu estava bêbado e acordei absolutamente são. Esse foi o maior susto, porque, assim, como é que acorda alguém que tomou 1 litro de uísque e mais um monte de cerveja, né? O cara que não estava acostumado a beber tanto. Quase um coma alcoólico já. Exatamente. E eu acordei são, assim, assustado porque estava são. Nem uma dorzinha de cabeça, nada, né? E aí, naquele susto, eu fui assim, não, eu tenho que ver isso aí, tem que ler isso aí. Como é que a pessoa, como é que o cara, a pessoa do meu lado me disse ali, ler Salmo 4:4, e não tinha ninguém comigo, estava sozinho, mas um ser apareceu de luz e me falou isso aí. Eu cheguei lá e eu estava passando por uma muito deprimido, muito angustiado, né? Uma crise. É, Uhum. de angústia mesmo, né? E xinguei a Deus, né? Xinguei a Deus, isso é pecado, né? E aí eu fui lá no Salmo 4:4 diz assim: irai-vos e não pequeis. Hum. E assim, Jesus, foi, foi um tapa na cara aquilo ali. E assim, Deus tu existe. Aquilo foi a minha resposta que eu precisava. E aí eu, poxa vida, me perdoa, Deus. E ali eu, ainda teimoso, né? Demorei alguns dias para procurar uma igreja. E aí eu lembrei do nosso cunhado lá, Lori, Lauri. a benção. Ele tinha falado de Jesus. E assim, eu já conheço Jesus, que é isso? Imagina, Jesus que tu tá falando, eu já sei, né? E ele tinha me falado lá, o dia que o dia que tu sentir necessidade, o dia que teu coração mandar, não precisa ser agora que eu estou dizendo, mas então, mas aquele negócio assim, entra por aqui, sai por aqui, né? Uhum. Só que a palavra não volta vazia, né? Amém. A palavra não volta vazia. E aí, em um dia, outro dia já, né? Também bastante deprimido, assim, é hoje que eu vou. E eu tinha ido em tudo quanto é coisa, porque eu sempre gostei dessa parte espiritual, né? Eu tinha feito, eu ia nos movimentos jovens, as coisas todas, mas, enfim. E, e aí, e assim, mas esse troço de crente eu não vou, não. Para mim, não, não. Esse pessoal não dá para aguentar, porque são tudo bitolado, tudo com, com, com a cabeça, como é que fala? Lavagem cerebral, né? Não, esse troço não. Mas, como a vida dá volta e o mundo dá volta, não tinha mais onde recorrer. Eu já tinha ido tudo quanto é coisa, né? Várias filosofias, outras religiões também, né? E nada tinha me dado a resposta daquele vazio que a gente sentia, né? Daquele momento que eu estava passando também. Assim, ó, quer saber? Não tem nada a perder, é a última coisa que eu vou tentar. E aí saí procurar, né? E eu estava tão em crise, tão terrível, que eu não tinha mais carro. Eu não tinha mais nada. Peguei o ônibus lá e fui procurar lá pelo centro. E não achei aquela igreja que ele tinha falado. E de repente eu olhei lá, opa, aqui parece ser igreja isso aqui. Estava lá escrita, né? Em Cristo, lá. Daí, renascer em Cristo. Tava lá em cima da Felipe Schmidt. Assim, ó, fala de Jesus, fala de Cristo. Eu assim, olhei um galpão grandão, cheio de gente. E eu sempre conhecia muita gente, conhecia um, conhecia outro, né? Via gente, algumas pessoas conhecidas e já fui. Calça jeans, camiseta, tênis, pronto para correr. Qualquer coisa. Sentei lá pertinho da porta, né? Sentei lá pertinho da porta. Assim, qualquer coisa, se quiserem me segurar aqui,
né? Eu caí fora, né? Olhei, mas eu... Segurança. Ah, sai correndo. Não sabia, nunca tinha entrado É. numa igreja evangélica, né? E aí, primeira coisa que eu notei, igreja? Que igreja? Isso aqui não é igreja, não tem santo nenhum. Ô, É, Mário, só lembrando que isso foi, foi mais de 30, em né? No- 94. Então, Não, você foi se no imagina, 92, eu agora? acho. Não, 93, 94. Foi, Né? é. Bom, enfim, faz bastante tempo. É, E era assim, muito não, isso aqui não é diferente, igreja. gente. Mas Vocês daí, e eu estavam tava. juntos ou tu foi Não, sozinho na igreja? fui Ele foi sozinho. sozinho. E aí, ele, de repente, tinha uma. Lá no canto tinha um banda lá, tinha um guitarra, bateria, assim, ué, que raio que é isso aqui, né? E de repente começou a música, e aquela música entrou assim, sabe, como um néctar, assim, sabe, Um uma bálsamo na paz, alma. um bálsamo, uma coisa assim, deliciosa, assim, e como quem estava triste, deprimido, né? Assim, puxa vida, que delícia que foi isso, que coisa boa, né? Aquela música falava algumas coisas interessantes, claro que eu não lembro o que falava agora, mas eu sei que foi muito prazeroso. E de repente o pastor começou a falar, nem sabia que era pastor, né? Mas um cara lá começou a falar, e ele leu aquele negócio, e ele estava ali falando da minha vida. E assim, gente, quem falou alguma coisa para ele? Meu Né? Não, Deus. ninguém, aqui é impossível que ninguém conhece, aqui é coincidência. Né? Hoje a gente sabe que é docidência, né? E, e aquilo mexeu bastante comigo. E aí daqui a pouco, tocou uma música de novo, né? E assim, puxa vida, que pena que acabou. Eu olhei pro relógio, tinha passado 2 horas assim, não é possível. Meu Deus. Gente, eu vou na missa, passa 10 minutos, tô louco pra ir embora. 10, 15 minutos, né? Eu ia bastante ali na missa de Santo Antônio, gostava da terça-feira, nos pãozinhos. Só Sempre ia tinha pegar uma. pãozinho. Não, mas tinha uma. Hum. Era, Não, era bom, era bom. a avó dele levava a gente. É. E, e aí, assim, meu Deus, que coisa boa. Tinha umas coisas lá que eu não concordei muito, né? Negócio lá de dízimos, troço todo assim, esse troço não é comigo, não. E aí, mas eu vou lá para ver, mas estava tão bom que assim, não, vou vir de novo. E nunca mais saí. Meu Deus. Nunca mais Aí tu saí, fez o convite gente. pra Mar? É, Como é que foi o... Mais ou menos, É? porque na foi, verdade né? eu já estava, esse meu cunhado, como ele já nos visitava bastante, e ele já estava falando, e então assim, foi O tudo muito interessante é que ela próximo. procurou de um lado e eu procurei do outro. É, Uau, que legal. Deus foi bom foi um, demais, assim. Deus deu a chance para mim e deu a chance para ela. E Cada depois um a gente teve se sua encontrou. sua experiência. experiência pessoal. Isso, Nós Ah, que tivemos joia. experiência experiência pessoal. pessoal. Uhum. E depois Deus nos uniu de novo, né? Restaurou, né? Restaurou nosso Aí casamento. logo veio uma gravidez, É, Vocês chegaram a romper o casamento, a desistir do casamento? sim, em partes, é, tipo, não oficialmente, nada, mas a gente teve uma separação é, de um ficou numa casa, um ficou na outra por um determinado tempo, sim. Uhum. chegamos a fazer isso. Mas daí, é, Deus é tão perfeito que quando a gente se casa é para sempre, quando a gente se separa também é para sempre. A gente não quer mais ver a outra parte, né? E aí Deus disse, olha, Deus, é o seguinte, tu é Deus. Porque eu vi uma pregação lá que Deus restaura, né? E assim, não. Isso aí, se apaixonar 2 vezes pela mesma mulher é impossível. Não. Não tem jeito. Apaixonou dobrado, convencida. Mas Deus é Deus, né? Amém. E aí Deus restaurou e restaurou bem, bem restaurado, né? Glória a Deus. Foi
muitas coisas que aconteceram Foi e tão foram restaurado muito então que veio a fortes. Duda, é isso? Aham. É, Lua de mel. Claro, a honra da Ô, segunda Duda. casa vai ser maior do que a primeira? pois É, então. Que legal, que bacana. realmente, Deus é maravilhoso. E como foi esse processo de restauração? Porque nós vivemos hoje num tempo tão desafiador que é, é comum a gente ouvir: eu vou casar e vou ver o que vai dar. Se eu não me Uhum. adaptar, Eu separo. eu separo. É, Eh, Desmembrem um pouquinho sobre essa restauração, como é essa restauração de amar e respeitar e admirar deixa eu esta te falar, pessoa. deixa eu te falar. Assim como eu não acreditava que Deus podia restaurar, também, como é que eu vou dizer? Foi assim, Deus é um Deus tão perfeito de detalhes que as coisas vão acontecendo tão gradativamente, assim, tão de acordo com a vontade de Deus, que eh, tu não tem que fazer um esforço, eu vou me esforçar para amá-la. Não, Deus coloca isso no coração da gente. E toda transformação, para ser transformação, tem que ser de dentro para fora. Se for alguma transformação de fora para dentro, daí já é esforço próprio, já vira escravidão, já não dá, Que legal, Mário. não dá certo. Então foi uma coisa tão gradativa, tão é, uma sequência assim. Claro que a gente estava cada vez mais junto, orando cada vez mais e frequentando a igreja, porque cada vez que você vai lá, é alimentado espiritualmente, né? E como eu era um crente novo, né? Eu não sabia como orar, como fazer, assim, meu Deus, eu não sei como fazer, né? Não sei, tanto é, olha Lembra que a só. gente comprou Bíblia? A gente ficou Sim, sim, muito, nossa, a foi. Bíblia, aquela que eu tenho até hoje. Eu fui, Uau! Aham. eu fui lá na Assembleia de Deus, lá na Felipe Schmidt, e lá fui lá comprar uma Bíblia, todo faceiro, né? Comprar a Bíblia, né? Aham. Eu não sabia se tinha Bíblia diferente, se não tinha. Eu quero uma Bíblia. Quero uma Bíblia que eu quero Legal. aprender mais desse Deus, porque, é, gente, é demais. Ali tá, Que como eu digo lindo, hoje, né? É o manual do fabricante, né? Ali é o manual do fabricante. Quer acertar? Faz o que tá ali. que Ah, não lindo. concordo? Não, não interessa se concorda ou não. Faz o que dali que vai dar certo, né? Nossa, Depois tu vai ver que tinha alguma razão. E eu não sabia como fazer, não entendia nada de Bíblia, nada de coisa, então, e assim, ó, é o seguinte, eu tô com eu tô com determinada dificuldade. E aí, eu não sei como fazer aqui. Eu quero que tu me diga, que me responda, que faça. Aí eu fazia essa oração. Isso é uma oração, a oração é falar com Deus, né? E eu não precisava mais ter oração decorada e não tinha mais sentido para mim, porque eu aprendi que Deus está perto, muito perto, né? E Deus está ouvindo as nossas petições e está vendo as nossas dificuldades, né? uhum, E então eu orava a Deus, ó, estou com determinada dificuldade, mas eu não sei como fazer. E aí eu pegava a minha Bíblia lá e abria aleatoriamente e estava ali a minha resposta, né? E estava ali, e muitas vezes aconteceu isso. Claro que depois a gente vai começar a ler a Bíblia por completo, vai começando a ver os ensinamentos, as parábolas, as coisas e vai aprendendo mais. Mas como crente novo Deus me mostrou muitas coisas ali, né? Tanto é que as orações, como a gente era bem diferente do que a gente aprendeu a falar, né? E agora eu não precisava mais fazer oração repetida, ou decorada, né? Eu simplesmente falava com a pessoa, com meu pai, né? Aprendi que a gente tem um pai, né? E uma coisa também que, quanto a essa oração meio estrambólica, assim, né? Uma vez o pastor estava dizendo assim, que Deus restaura, né? Deus é um Deus de restauração. E
que se você não tem, ele falando lá, se você tem alguma coisa que você não consegue, a primeira coisa que você tem que fazer é admitir que não consegue. E, e eu, e eu fumava, né? Naquela época eu fumava free, né? É, Nós somos a geração dos aham, fumantes, né? sim, naquela época se fumava mais, eu sei lá se fuma muito hoje, né? Mas fumava free assim, olha, é o seguinte, eu já tentei várias vezes. Se tu diz que fumar não é bom para a saúde, então eu quero deixar de fumar, quero parar, mas eu já tentei muitas vezes e volto sempre. Mas se tu diz que não é bom, então eu quero deixar. Então é o seguinte, eu não consigo. Agora o problema não é mais meu, o problema é teu. Que oraçãozinha sem vergonha, né? Não, mas é honesta, né? Entregou. Gente, é uma oração sincera. Honesta. Porque eu tava falando com meu pai, Amém. né? Muito bem, fiz aquele propósito ali, no final do culto, cigarrinho aqui, né? Mas na hora, eu tô assim, puxa vida, acabei de fazer um propósito, né? Não, não, vamos pelo menos honrar aqui, né? Muito bem, aí passou, veio segunda-feira da manhã, um cafezinho, e um cafezinho pede um cigarrinho, né? Porque quem fuma sabe. E aí eu tomei o cafezinho lá e ia puxar o cigarro assim, puxa vida, vamos esforçar só mais essa vez, né? E foi a última vez na minha vida que eu senti vontade de fumar. Uau. Meu Deus do Libertação céu. mesmo. Eu fui liberto. Foi liberto do free. Fui liberto do cigarro. Ficou livre. Fui liberto do cigarro. Justamente com essa oração assim, né? Uma oração é Então a honesta, né, gente, Mário? exato, então a gente percebe que Deus é um Deus de perto, não um Deus de longe. Glória a Amém. Deus. É um Deus que está ouvindo a É tua verdade. petição. E não, e tu tem e é um Deus que ele conhece o teu coração. Amém. Não é um Deus que tu vai que tu precisa fazer firula, isso, aquilo, foz, sois. Não, pai, aqui eu tô com isso aqui, tô com essa dificuldade, né? E assim foi. E muitas e muitas vezes na nossa vida aconteceu essas coisas assim, e foi dessa forma que a gente, conversando com o pai, que a gente chega numa solução. Amém. Glória a Deus. E a Mar? Fala pra gente, Mar, como é que depois dessa experiência, essa primeira experiência com o Senhor, como é que você identificou uma mudança na sua vida? Você não somente a Duda, né? Não somente a É, restauração do casamento, é, como a Lu falou, né? É, vou ver se dá certo. Não, você literalmente você entrou para dar certo, né? eu nunca tive dúvidas quando eu aceitei Jesus Mais perto. que realmente era, assim, para mim era para sempre, era uma decisão que eu sabia que ia ser uma caminhada com ele. Uhum, Porque logo no início eu comecei a sentir diferença em várias coisas, até na forma de pensar, é como o Mário falou, é algo de dentro para fora. amém. A gente começa, porque assim, muitas pessoas chegam na igreja e acham que tem que mudar o estilo de roupa, o cabelo, não sei o quê. E muitos têm essa ideia equivocada do que é procurar Jesus, porque a igreja, na verdade, ela nada mais é do que o teu apoio. É alguém que te sustenta, que ajuda a te alimentar, que te orienta. Para mim é importante. Tem gente que não frequenta a igreja e são excelentes cristãos. São opções. Para mim é importante, sempre foi. A igreja sempre me ajudou e me sustentou muito. Então, assim, eu comecei a perceber muitas coisas. Eu lembro que é bem como eu falei, era o primeiro amor. E assim, eu fui lá e comprei uma camiseta. Tudo posso naquele que me fortalece, sabe? Eu lembro até a cor da camiseta. Então eu queria, sim, na verdade, era dentro de mim, mas eu queria mostrar, sabe? Eu queria viver aquele Jesus ali de forma plena. E a gente começou
E na nossa época não tinha celular, a gente não via Bíblia em celular, nem tablet, nem nada, nós somos muito antigos. E a gente levava a Bíblia mesmo, e a gente pesquisava tudo na Bíblia. Então, todo culto a gente levava. Eu lembro que as meninas tinham a sua Bíblia, pequenas, mas elas levavam a Bíblia delas, né? E a gente levava a Bíblia e a gente lia, estudava, muitas coisas a gente não entendia, porque é assim no início, é assim mesmo. Tu lê e tu diz assim, mas o que será que quer dizer esse versículo? Não entendi direito. Mas lê, não desiste, lê. Lê porque no momento certo, aquilo que você leu, Deus vai te dar a explicação, Amém. sabe? E eu acho assim que o conhecer a palavra não é só ler a Bíblia, não é só estudar a Bíblia. A gente começou a viver e a sentir pelas nossas atitudes, sabe? A gente externizou, a gente viveu aquilo que a gente buscava. A gente começou a viver uma vida diferente, uma vida nova. E, assim, a cada dia a gente percebe que a maturidade espiritual aumenta, que a gente tem mais sede. Parece que quanto mais tu busca, menos tu sabe, mais tu quer buscar, mais tu quer aprender, porque o resultado da palavra de Deus é, como o Mário diz, às vezes é o manual do fabricante, sabe? Quando tu lê aquilo ali e tu pratica o que está na palavra, não tem errada, gente. Não dá errado para ninguém. Isso aí é uma verdade. Passar tribulação? Vai. A gente passou. Depois da gente se batizar e de a gente ter essa caminhada com Jesus, a gente passou muitas lutas, gente. A gente passou muita dificuldade financeira, dificuldade sei, decepções da vida e coisas. Mas, assim, eu nunca me lembro que eu questionei ou que eu coloquei isso como se fosse Deus. Uhum. Eu via muito como talvez escolhas erradas que eu fiz, como é o nosso tema hoje, até coloco, de talvez não ter maturidade de orar, e não por coisas grandes só, por coisas pequenas, sabe? De dia a dia. Deus, o que que eu devo fazer aqui, sabe? Hoje eu vivo uma vida que às vezes é até ridículo, mas às vezes até quando eu vou fazer almoço, digo assim: "Ô Deus, qual é a carne que eu vou fazer amanhã?" Sabe? São coisas Que assim, lindo. porque tu começa a sentir, tu começa a viver a palavra de Deus no teu dia a dia, e ele tá tão presente nas coisas que tu faz, Começa a que conviver com Deus perto, né? é É, que não tem como separar uma coisa da outra. Por isso que eu digo assim, oração, a gente faz a oração no momento da oração, no momento que tu tá lá no teu secreto, mas no dia, quantas vezes tu ora? Porque o teu pensamento tá numa conexão, entendeu? Com Deus. Então, aí tu coloca um louvor, aí tu, de repente, tu tá lá fazendo alguma coisa, tu já tá orando. Então, assim, é uma caminhada muito linda. É uma caminhada muito bonita e, assim, eu creio que Deus tem muito mais para nós e nós temos muito mais para aprender, porque eu digo assim que a gente sempre é muito pequeno na fé. Porque Deus é tão grande, é tão maravilhoso que a gente tem muita coisa para viver e muita coisa para aprender. Mas nós tivemos uma caminhada muito bonita, mesmo na luta, na tribulação, a gente nunca abandonou, a gente sempre perseverou, amém. E né? Tu sabe que, só completando ali o que a Marlene falou, da mudança que há, né? eh, a gente normalmente pensa assim, eu não vou para a igreja, não vou buscar Jesus, eu não vou buscar uma religião, porque eu sou todo errado, preciso me arrumar um pouco para não ficar chato. Mas só que igreja não é lugar de gente perfeita, né? igreja e E hospital. é, É, entendeu? Então, e o que a gente tem que fazer é justamente se colocar como dependente de Deus, Uhum. né? Essa dependência justamente que nos traz a mudança. Porque a partir do momento que tu vai pedindo a Deus todas as tuas orientações, até para escolher uma carne, para escolhas simples, né? A gente vai direcionando e isso vai acontecendo uma intimidade maior com Deus, Perfeito. né? E essa intimidade maior com Deus, no mundo espiritual,
né? E eu creio que em praticamente todas as religiões, né, que creem no mundo o espiritual, eles pregam que se você estiver sintonizado no que é bom, você vai viver o bom. E o contrário também, né? Então a gente como está sempre em sintonia com o nosso Deus, com o nosso Pai, nosso Criador, ele vai nos direcionar para o mais certo, Uhum. né? E aqueles vícios que não eram bons, talvez para a saúde ou até para a convivência, eles gradativamente vão sumindo sem tu perceber às vezes, Uhum. né? Por uma atuação do Espírito Santo, Exatamente. um Talvez nível assim, de quem tem, conduta. quem tem costume de falar palavrão, vai deixando de falar. Uhum. Quem tem costume de reclamação, né? Reclamar, vai deixando de Murmurar. reclamar, vai percebendo que é muito melhor ser grato do que reclamão. Legal. Então, gente, venha para Jesus como você está, mas é garantido que você não vai ficar como está, certo? Exatamente. Exatamente. É, Legal. E aplicando Nós, isso, nós não ficamos. então, e aplicando isso, vocês hoje têm duas mulheres, né? A Ana e a Duda, Exato. e eu acredito, né, que elas são fruto do acerto de Deus que vocês tiveram lá atrás, essa honra da segunda casa, né? E quem está criando filho hoje, tem filhos adolescentes, tem filhos menores, para poder olhar para vocês, vocês têm duas mulheres, né? Duas mulheres já criadas na igreja, são cristãs, são mulheres que trabalham, vocês encaminharam as filhas de vocês, né? Com muito orgulho. Então, o que que vocês diriam para quem, né, está lutando para colocar o seu filho na fé, seu exemplo? Porque aquilo que vocês fizeram não disse somente de vocês, disse da Duda e da Ana, né? Uhum. Vocês não, às vezes, naquele momento, vocês não pensaram na Duda e na Ana. Vocês pensaram em salvar o primeiro casamento, que era o mais Exato. básico, digamos Exato. assim. Mas as meninas foram consequência dessa decisão. Então, o Senhor, aquilo que o Mário falou, o Senhor não somente restaurou a vida do Mário e da Uhum. Marlene, ele restaurou a vida do Mário e da Marlene junto, do Mário, da Marlene, da Ana e da A Duda. Duda. Então, e aí Uhum. você vê que o Senhor vai restaurando assim como engrenagens, né? Mas e aquele que está lutando agora? E aquele que está começando a fé? O que que vocês falam? Mário, o que que vocês falariam para quem tem um filho adolescente que precisa eh, colocar Jesus, que precisa apresentar Jesus para ele? Essa semana mesmo, Fica e mais também perto. eu acredito que não só para quem não é cristão, Uhum, que a luta é também para pais cristãos, perfeito. porque o adolescente, ele já começa a ter vontade própria, e depende como tu conduz essa caminhada dele com Jesus, é mais o teu exemplo do que o que tu fala. Então, por que que muitos filhos eh, não querem a igreja ou se afastam da igreja? Porque eles não veem em você uma transformação. Dizem assim, eu não quero viver essa vida assim. Por exemplo, pais que brigam, discutem, vão à igreja, são cristãos, mas têm uma vida não saudável. E, e eu acho assim que os filhos, eles sentem muito isso. Então eles não vê como uma vida boa viver nessa caminhada, entendeu? Então eu acredito assim que a, a semana passada mesmo uma amiga nossa, ela estava preocupada com o filho que é adolescente e que ela ficou com medo de ele não querer a igreja por causa das amizades que às vezes meio que excluem um grupo, formam outro grupo, e isso acontece muito. E quando eles se sentem rejeitados, a tendência é eles querer, o adolescente querer se afastar daquele ambiente, daquilo ali. E não fui eu que falei para ela, tá? Que a Maria Eduarda estava comigo. A Maria Eduarda falou para ela da experiência que ela teve Uau. e que a mãe ficou assim, ai, obrigada. Por quê? Porque o que ela viveu e o que ela sentiu, que uma coisa que ela falou, ela disse assim, olha, meu pai e minha mãe nunca me proibiram de nada. Eu, por mim mesma, fiz minhas escolhas.
É claro que a gente sempre orientou, a gente Sim, adolescente não sempre tem orientação. maturidade para decidir o que que vai fazer ou não vai fazer. Tem coisas que não dá para ir, tem lugares que não são bons e os pais têm que realmente orientar e cuidar. Mas ela falou assim: nunca eu fui proibida de algo. Eu tive as minhas experiências, mas eu sempre soube o que meu pai e minha mãe me orientaram e eu, por mim mesma, eu fui escolhendo o que que eu queria para minha vida, entendeu? Então, eu percebo que muitos pais, talvez eles são, é um nível de exigência não para conhecer as coisas de Deus, para tirar do mundo. O mundo está aí e o mundo oferece muitas coisas. Então, assim, eu não vou dizer para o meu filho, ó, você não pode ir para balada. Hoje em dia tem até menos balada. Você vai, você, ó, as consequências são essa, essa, essa. Lá tem isso, isso, isso. O que que tu quer para tua vida? O Mário sempre falava para as meninas assim: qual é o tipo de marido que vocês querem? Se vocês quiserem um marido bebum, vai para balada. Se você quiser um marido atleta, vai para academia. Se você quiser um marido, entendeu? Ele sempre foi muito, Sabedoria. muito direto. Isso é muito legal. Sabedoria. Então, tipo assim, as minhas filhas são filhas já adultas e que nenhuma das duas casaram ainda. Elas fizeram escolhas e elas estão fazendo. Ana Caroline está namorando, o marido Eduardo não está namorando, mas assim, escolhas que elas fizeram. Eu nunca eh, como é que eu nunca fui contra ou a favor de nenhum namoro delas. Eu acho assim que é uma coisa, é uma decisão, já eram maduras, são decisões delas, elas que tinham que saber, porque não sou eu que vou conviver. E eu acho que escolha é uma coisa muito pessoal. Eu não posso escolher pelas minhas filhas muitas coisas, elas têm que escolher. Agora, nós pais, nós temos a responsabilidade, o comprometimento até com Deus de orientar. A Ó, gente sempre esse falou, caminho é assim, esse caminho é assim. a gente Vocês sabem, sempre falou que o que elas vão viver são sempre resultado das suas escolhas. E vocês vão se relacionar com pessoas do ambiente que vocês estão frequentando, né? Como ela falou, se você gosta de, de futebol, vai para o campo, vai, né? Então, se você vai no campo, você vai se relacionar com pessoas que gostam de futebol também, Uhum. né? E assim em todos os aspectos. é, e eu acredito assim, nunca foi uma preocupação nossa, que elas casassem, são escolhas delas, coisas delas. E eu sei que Deus prepara tão perfeitamente as coisas que a hora que vai acontecer vai ser tão maravilhoso, porque é Deus, é Deus que está Quando fazendo. Deus prepara, é perfeito. A mãe ora, o pai ora, Verdade. mas quem faz as coisas é Deus. E experiências são coisas pessoais. Eu não posso, da minha experiência, entendeu? Fazer com que elas vivam o que eu vivi. Cada uma vai ter a sua experiência. E eu acho que tem muitos pais na igreja, porque eu vejo isso, de pessoas que conversam, que às vezes não vivem o, o propósito de Deus nos lares, nas casas. E isso lá em casa é uma coisa que a gente não é perfeito, a gente tem um monte de defeito. De vez em quando eu e o Mário, a gente discute lá. E às vezes elas até falam, meu Deus, hoje vocês estão bem irritadinhos, hein? Né? Eu digo assim, a gente tá mesmo. Daí a gente tá mesmo. Então, Sim. assim, gente, nada é perfeito, não existe. Mas assim, quando a Vocês não gente sabem o tem. que eu passo. Ai, tadinho. Quando a gente tem Deus no relacionamento, Deus no casamento, é tudo muito diferente, sabe? Porque é aquela coisa assim, que tu pode falar uma palavra mais ríspida no momento, mas logo vem o arrependimento e logo vem o perdão, e o perdão não vai pro coração, sabe, gente? Porque não tem casamento não, e relacionamento, família, não é sempre aquela coisa assim, numa linha tênue, sabe? Que fica tudo bonitinho, direitinho. Um dia tu acordou mais irritadinho, sabe? Tu não tá com muita paciência. Aí tu já dá uma resposta mais ríspida e o outro já se ofende. Aí, o importante é o quê? Ai, desculpa, hoje eu não tô muito bem. Então é bom que saiba que tu não tá muito bem, porque, entendeu? Porque a gente não pode, a gente é humano.
A gente não é um ser espiritual, a gente é humano, entendeu? A gente tem o Espírito Santo que nos convence, mas nós temos desejos humanos, vontades humanas, pensamentos humanos, Escolhas entendeu? erradas. Escolhas erradas, né? Porque eu acho assim que o mais importante de tudo é a gente agir de acordo com a palavra, pelo menos, né, buscar, porque de nada adianta eu conhecer a palavra de Deus e eu não viver o que está nela. Então, assim, se o manual é esse, eu tenho que botar em prática isso, porque senão não vai funcionar, né? E o que eu posso dizer para os pais é que eles tenham muito amor e carinho pelos filhos. Eu uma vez desenvolvi um projeto de mães que oram e foi maravilhoso. Eu A lembro desse gente fez um projeto. trabalho, lembra? Uhum. A gente fez um trabalho. Então, assim, mães orando, gente, vocês não têm ideia aonde chega essa oração, A sabe? força que é No uma mãe momento, tu orando. pode achar que não está funcionando, mas funciona. Ora Sim. pelo teu filho, brigue menos, sabe? Xingue menos, senta, conversa, mostra o que é bom, o que é ruim. Ele vai entender, ele vai compreender, sabe? Desculpa, eu tô batendo aqui na Não, mesa. imagina. Então, é isso, gente, que eu tenho para dizer. Tentar Não tem perceber muito, assim. não existe um milagre, não existe, é só seguir o que a palavra fala, É, que dá tudo certo. Eu tenho filhas a gente maravilhosas, tem a gente não se incomoda com as filhas, elas são bênção, nossa, são duas meninas que, meu Deus, bem criadas, né? só agradeço. Bem É, a criadas. gente tem que, né, nesse relacionamento de pais e filhos, é importante a questão da empatia, a gente é, lembrar ou pensar, refletir o que fez aquela pessoa ter aquela escolha, Uhum. né? E isso não só em filhos, né? Mas em qualquer relacionamento, a gente tem que perceber o que aquela pessoa, o que se passou na cabeça dela, ou qual foi a história, né? Que aconteceu, que levou aquela pessoa a ter eh, determinada escolha. Muitas vezes a gente pensa que a pessoa lá é muito fácil tu julgar, né? É muito fácil condenar e determinadas atitudes, mas se você estivesse no lugar, como você, eh, qual seria a tua reação, Uhum. né? A ação a gente pode maquiar, mas a reação não, né? Qual seria a reação? E por quê? Por que que aquela pessoa teve aquela reação? Por que que ela teve aquela ação, né? Por que que ela teve aquela escolha? E assim também a gente pode perceber nos filhos também, né? Das escolhas. Eu sempre deixei bem claro que elas vão ter consequência da escolha, seja boa ou seja ruim, sempre vem o resultado. Vem, como diz, a semeadura é voluntária, mas a colheita é obrigatória, Perfeito. né? Então, a gente é resultado das escolhas que a gente faz. Então a gente tem que pedir orientação para quem sabe, o manual do pro fabricante, né? Que ele sabe como que a gente pode acertar. Amém. Amém. Glória a Deus. Má, qual foi a Uhum. primeira coisa que mais te chamou a atenção de Deus? E segunda, qual foi a coisa mais difícil de viver com Deus? Eita. Eita, vou ter que pensar. Ai, ai. Qual foi qual foi A primeira, o que mais te chamou a atenção em Deus, que te fez permanecer, porque algo nele te chamou, e depois qual que foi mais difícil? de conviver, de saber que teria que ser ou aquilo que ele te pediu. Uhum. Bem, a melhor foi sentir realmente, sentir que quando eu decidi que eu queria que ele ficasse comigo ao meu lado, caminhando com ele, eu comecei a perceber que eu estava sendo uma pessoa mais leve, Uhum. sabe? Até eu nunca fui uma pessoa que teve problemas com relacionamentos com outras pessoas, de tratar mal, mas eu digo assim, até a forma de me colocar com firmeza nas coisas que eu realmente escolhi seguir, entendeu? Porque até aprender a dizer não eu aprendi quando, quando eu conheci Jesus.
porque eu sempre achava assim, que eu tinha que ser boa, sabe? Aquela coisa assim de pessoa boazinha, ah, Marlene isso, a Marlene, ela não ofende, ela não... Mas assim, eu não tinha uma postura, uma posição firme, entendeu? E eu aprendi que Jesus, ele espera que a gente diga não, 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 sim, sim. E isso foi muito importante para mim. E uma coisa, isso também foi uma coisa difícil, porque para mim o não era algo bem difícil de eu dizer se eu sabia que aquele não iria ofender alguém, sabe? Eu não aceitava muito que me colocassem que me fizesse uma crítica negativa em relação à minha pessoa, sabe? E eu aprendi que quando eu tomo uma posição de andar com Jesus, muitas vezes eu não vou agradar alguém, mas eu vou agradar a Deus, entendeu? Então, assim, eu me tornei melhor, mas me tornei uma pessoa mais firme e decidida no que eu queria. Amém. E talvez essas decisões que eu tive que tomar não eram muito fáceis para mim, sabe? Até de relacionamentos, até de rompimento com amizades que não me engrandeciam, elas me tiravam do caminho, sabe? E aos poucos, a gente vai se afastando. Deus vai tirando algumas pessoas e vai colocando outras pessoas. Pessoas que às vezes tu admirava, tu passa a. Porque tu vai falar de Jesus para elas, mas tu passa a ver que são pessoas que não vão contigo nessa caminhada, sabe? E elas ficam para trás, não porque tu excluiu, porque automaticamente elas se excluem, porque elas já não gostam mais dessa Marlene que eu me transformei, entendeu? Então, eu acho assim que uma coisa boa foi que eu comecei a ter esse sentimento de realmente querer e fazer o que é para Deus, entendeu? E uma dificuldade foi de rompimentos mesmo, de coisas que foram acontecendo, não porque eu quis, mas que aconteceram. Amizades que até hoje, às vezes, pessoas que, ai, faz tantos anos que a gente não se vê, mas são pessoas que ficaram, não são pessoas ruins, entendeu? Não são pessoas que não existe isso, sabe? Eu acho que cada um tem o seu valor e Deus está aí para quem quiser, né? São escolhas, é como vocês estão falando, são escolhas. Eu escolhi caminhar com ele. Agora, quem não gosta dessa nova Marlene, automaticamente se afasta de mim, entendeu? Porque diz assim, ai não, ficou chata, ficou isso, ficou aquilo. É, mas é uma transformação que acontece e a gente não tem como evitar. Então eu creio, Lu, que realmente foram essas coisas assim que, não sei se eu fui clara, mas Muito. que, tipo assim, sim, sim, não, não, sabe? E Deus foi trabalhando algumas coisas, algumas eu não entendia direito, mas eu sabia que era a obra dele para minha vida. Amém. Ele foi revelando ao teu Foi, coração aquilo que ele queria curar, foi. sarar, te Uhum, posicionar e ser a essência da exatamente. qual ele realmente colocou na sua vida, né? Isso mesmo, Glória a Deus, isso Mar. mesmo. Glória a Deus. E Amém. Não, pode falar. não, pode falar. Não, eu ia falar, ia perguntar do Mães que Oram. Mas que oram. É, Ai, mas que hora foi um. como que surgiu assim, lá? Então, Porque isso, eu lembro, a Lu estava envolvida também. uhum, Eu lembro que era um negócio muito um legal, porque projeto. é um projeto da igreja que vocês pegavam, É, botavam o nome, né, oravam pelas em- pessoas. isso, Sim. então. Esse projeto Mães que Oram foi um projeto muito bonito. Foi até uma pena que ele foi interrompido e não seguiu para outras pessoas que poderiam ter tido a oportunidade, entendeu? De desenvolver ou de participar. Era um projeto, eu gravava áudios, né? Eu lembro que como eu trabalhava a semana toda, domingo de tarde não podia ter barulho no áudio, e aí a gente só grava no telefone, porque, né? Aí eu me trancava no quarto, orava, porque eu tinha que fazer a oração, a dar um
Contexto. sobre o assuntos, eram Aham. assuntos, né, que existia um livro, Uhum. e esse livro ele ensinava mais ou menos como é que deveriam ser os passo a passo, o passo a passo disso. Só que daí, quando eu fazia falava sobre um determinado assunto, e depois a oração era em cima desse assunto. E às vezes eu me surpreendia porque às vezes a minha oração queria ser mais leve e eu gravava e tinha que tirar. Não, não é isso aí. Tu vai falar isso, isso, isso. E eu lembro que o meu quarto Se era meio Deus escuro manda. e a gente tinha um cachorro e ele latia. Quando ele latia, ele estragava meu áudio. Eu tinha que gravar de Obi. novo. Era o Toby. Ah, Ah, ele latia muito e daí ele estragava meu áudio. Daí eu tinha que fazer, às vezes eu ficava a tarde inteira de domingo lá para conseguir fazer o áudio. E aí Deus vinha e me dizia assim: "Não, não é isso que tu vai orar, nem falar. Pode Vou fazer apagar o isso cachorro aí. latir para te Pode dizer. apagar isso aí porque é diferente". E às vezes era meio chocante um pouco algumas coisas que eu achava assim meio que, sabe? Mas foi muito bom porque foi um grupo grande, não foi só aqui de Florianópolis, nem só da igreja. Foi até Várias surpreendente, né? Outros estados, pessoas de outros estados começaram a querer começaram a ouvir participar. isso aí também Começaram a e querer começaram a dar o participar, feedback para ela. muito. E o que mais me tocou nesse Mães que Oram, porque eu ia no salão fazer unha. E essa manicure, ela não tinha conhecimento das coisas de Deus. Era bem vago, assim. Eu nem sabia Bíblia, nada disso. E eu sempre comentava com ela e falava, né, que eu tinha, que era a igreja e tal. E ela adorava. Eu vi que o olho dela brilhava, sabe? E daí ela perguntou assim, ai, como é que é esse teu? Eu disse, agora eu vou fazer um projeto, Mães que Oram. E ela me contou, aí ela me falou que ela não tinha um bom relacionamento com a filha dela. A filha dela não morava aqui, morava em outro estado. E a filha dela estava grávida. E ela disse, mas, ai, Marlene, eu não tenho um bom relacionamento com a minha filha. E ela era uma pessoa maravilhosa, assim, sabe? A gente conversava muito. E aí um dia ela perguntou assim, como é que faz para participar desse teu projeto? Aí eu disse assim, quem quiser. Ah, eu posso? Eu disse assim, claro que pode. Ah, então tu me coloca no grupo? Eu disse assim, coloco. Aí ela começou a ouvir os áudios. E daí, quando a gente fez o primeiro encontro, o segundo, não lembro, ela foi, porque ela trabalhava, sábado era um dia que ela trabalhava muito. E o nosso encontro era no sábado. E ela se organizou de uma forma para ela poder ir. uau. E eu lembro que a Lu, nunca esqueço, Lu, que a gente estava no carro e que ela veio com a gente deu carona para ela e que tu deu eu não sei se tu deu um livro ou uma Bíblia para ela, que estava na tua mão. Tu lembra, Lu? Acho que era uma Bíblia. Gente, ela ficou assim encantada, maravilhada. E daí ela sempre ouvia e falava. Passou-se pouco tempo, ela me chamou no grupo e ela disse assim, Marlene, eu preciso muito das orações de vocês, porque eu descobri que eu tô com leucemia. Uau. E é muito sério. E eu já tô internada. Ela estava internada. E a gente orou muito por ela. E ela, nesse dia que a gente estava vindo e tal, ela aceitou Jesus com a gente no carro. E ela faleceu. Tipo assim, um mês e pouco. Nossa. Eu fiquei muito chocada, assim, tanto que eu nunca mais fui naquele salão. Não consegui mais, gente, sabe? Me bloqueou, assim. E, e quando ela faleceu, eu disse assim, Deus, eu entendi o teu propósito para esse projeto. Uma vida se salvou. Porque era um momento, era assim, tinha que ser breve e rápido. Ela não ia buscar uma igreja, por isso que eu digo, a importância da gente falar para as pessoas desse amor de Jesus, mesmo que você ache que a pessoa não vai, fala. O resto é com o Espírito Santo. Você não tem que fazer nada, você só tem que falar. Olha, eu conheço Jesus. O dia que você não tiver tiver desesperado, tiver buscando alguma coisa, se você não crê em nada, eu quero aquele Jesus da Marlene lá, que ela fala lá, sabe? Então, tipo assim, gente, é muito simples. A gente, às vezes, não segue o propósito que a gente tem. Ide, a gente tem que ir, a gente tem que falar. Porque essa escolha
eu acho que é a escolha mais importante que tem na vida de uma pessoa. Escolher caminhar com Jesus. Ela, a Marlene falou dessas experiências, né? E eu sempre digo assim, uma ilustraçãozinha que eu uso, né? Se a gente acredita em, no Fusca ali que voa, aquele carro que voa, né? E assim, claro que não, o carro não voa, né? Pelo menos esses nossos aqui, né? Mas se a gente entrar no carro agora e sair voando, tu vai acreditar assim, bom, aí não tem como, porque eu vivi a experiência. É isso aí. Esse é o detalhe. Enquanto você não tiver uma experiência pessoal com Deus, vai ser um pouco mais difícil de acreditar. Agora, se você não acredita em nada, faça essa experiência. Faça esse desafio com Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te responder. Amém. Porque assim como é impossível um Fusca voar, né? É impossível que Deus não vai te ouvir. E é impossível também que Ele não vai te responder. Ele vai te Amém. responder. E você vai saber que Ele respondeu. Amém. Que legal. E é engraçado, né, Mário, ouvir vocês falarem, porque diz muito respeito à temática de hoje, né? Se as decisões, né, se vocês não ouvissem o Espírito Santo, vocês não iam tomar as Exatamente. Não. decisões de mães que oram, de restaurar o casamento, de liderar as filhas de vocês na luz da palavra. Então, eu acredito que fica isso, não implícito, mas evidente na vida de vocês. Isso é tão evidente que a gente está recebendo aqui no chat o carinho das pessoas pela vida de vocês, né? A pastora Joselice, a Jo, Josi, pastora Jo, o querida. sobrinho Isaac, estão Ah, conectados e falando e testemunhando daquilo que nós também, né, meu bem, daquilo que a gente vive de vocês. é. Então, o Mário eu conheci no estacionamento da igreja, né? Ah, é verdade. A gente trabalhava junto É, orientando os carros é. no estacionamento, nossa, nos primeiros anos de Eu e a igreja. Lu, a gente ficava na porta. É, Eu servia ceia. Servia ceia. e aí depois Benção. teve Connect, teve Muito, um monte de muito. coisa. Muita Então, caminhada muita experiência com o junto com Senhor. vocês. E Vocês foram, são bênção na e vida foram da todas gente. decisões, né, gente? Vocês já são amigos de longa data nosso. Então, vocês são a expressão do amor de Jesus. Obrigada. E a casa de vocês diz muito respeito a isso, né? Tanto é que quando eu peço as coisas pro Mário, gente, ó, e eu sou suspeito, porque eu falo assim, ó, Mário, deu um problema, assim, ó, eu não manjo das coisas, quando eu preciso de um homem, eu tenho que chamar um outro homem para me ajudar nas coisas. Eu tenho outras habilidades, eu sei É, andar de moto, cada um com as suas é, eu, habilidades. eu, eu, eu sei Cozinha, passa, eu sei lava. de programação, mas assim, arrumar as coisas de casa eu não sei. Então aí a gente já chama um homem. Aí outro dia eu tava com o problema na luminária lá de casa lá, eu falei assim, cara, eu preciso de uma ajuda, eu vou chamar meu amigo eletricista, Mário. E o Mário tem formação na área, né? E aí ele falou, não, porque isso aqui tá com o polo invertido. Eu falei, Mário, como é que eu vou Vou saber saber de isso aqui? polo invertido. Aí o Mário foi lá, inverteu os polos e fez a lâmpada que eu tinha comprado funcionar. Então, é o tipo de conexão, sabe? É, O tipo de envolvimento que a gente tem. E para as pessoas entenderem que o que nos uniu foi o Senhor, foi foi o Senhor, Jesus, foi É Jesus. verdade. né? Nos conhecemos, Nos aham, conhecemos muito bom, na igreja, foi. na orientação da palavra, e, e para as pessoas entenderem que o fruto da amizade é o Senhor, o fruto não, a razão da amizade é o Senhor, a razão do restauro do casamento do Mário e da Marlene é o É o Senhor, Senhor. as filhas estarem orientadas à palavra de Deus é o Senhor. Então, assim como o Mário e a Marlene falaram, se tem uma necessidade, que você precisa, que você clame ao Senhor, a palavra de Deus fala, clama a mim e ouvir-te-ei, e responderei as suas orações, as suas súplicas. Então, a palavra também fala que ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Amém. É Então, ele isso não vai mesmo. mentir. Se ele vai falar que ele vai responder, talvez ele não responda como você espera, É, mas ele exato, responde. O Rai, exato. só um detalhezinho Por gentileza, que eu Mário. lembrei agora, quanto à fidelidade de Deus, que é Uhum. fantástica. Aliás,
essa fidelidade que a gente percebe no dia a dia dessa longa caminhada junto, e tem muitas histórias, né? E uma das que mais me marcou, realmente foi muito marcante, tanto é que toda vez que eu falo, eu choro, né? Mas eu acho que hoje não. Enfim, no início da nossa conversão, no início da nossa conversão, a gente passou um perrengue brabo, né? E um dia, Financeiro. é, financeiro. Por isso que eu digo, pessoal, é, clamem a Deus, peçam a Ele, abre o coração, porque certamente Ele jamais vai deixar de responder. Vejam só, um dia a Marlene chegou, ó, hoje não tem comida para a gente fazer o... Já tinha as meninas? Já. As duas? Eita. Não tem comida para a gente fazer o almoço. E, e aí eu assim, sem saber o que fazer, assim, olha, vamos pedir para o pai. E aí eu lembro que eu abri a Bíblia lá em, acho que é Salmo 37, Salmo 37, 25. Já fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eita. E assim, foi forte demais, sabe? Foi muito forte, porque o homem como provedor, ele sente esse peso da necessidade de prover. Porque tem a esposa e as filhas que precisam comer, né? E foi uma das experiências mais difíceis que a gente teve. De realmente faltou comida em casa. E aí abrimos a Bíblia, abri a Bíblia nesse versículo e fizemos uma oração. Acabamos, acabamos de orar, o telefone tocou. Um serviço para eu fazer. Uau. Como tu falou, eu era eletricista, né? E um serviço para eu fazer. Eu fiz o serviço e antes do meio-dia eu estava chegando com as compras em casa. Gente, Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Glória a Deus. Pode confiar. Não importa a situação que você esteja passando. Não importa. Não importa quão desesperador que seja a tua situação. Clama a Deus que Deus está lá para te dar a mão. E só para colocar, essa luta foi quando a gente já era cristão. Por Sim, isso que eu digo, no início da nossa você, caminhada. você não vai abandonar Deus porque ele não fez naquele momento. Naquele momento, ele supriu a nossa necessidade. Nós tínhamos família que poderia nos ajudar, mas nós queríamos vencer as coisas por nós e confiando em Deus, entendeu? Então a gente tinha até uma necessidade de compreender até onde é o nosso limite, sabe? Talvez faltou humildade, talvez nós somos um pouco arrogantes. Não sei, porque certamente se eu tivesse falado para minha família, o Mário, o pai dele sempre Na teve hora. uma situação financeira excelente, sempre foram. Mas assim, gente, é que nós realmente provamos, e eu acho que Deus às vezes permite para a gente ter a dependência dele, sabe? De a gente saber que ele é o nosso provedor, que ele é o que nós temos de mais importante e que ele não vai deixar faltar. Eu lembro também uma vez que a gente estava sem dinheiro, foi uma época bem difícil, assim, da vida da gente, que eu digo que todas as coisas contribuem para o bem Quantas daqueles que vezes amam faz a Deus, sentido? sabe? Todas as coisas contribuem, porque foram experiências e foram coisas que nos fizeram e nos fazem hoje lembrar do quão Deus foi maravilhoso. A fidelidade de Apesar Deus. da dificuldade que nós tivemos, o quão Deus foi maravilhoso de supriu.
Eu lembro que a Ana estava, acho que era a Ana Caroline que estava com muita Tosse. tosse, Ah, muita tosse. meu Deus. Aquela foi outra Aí o situação Mário disse também. assim: Ah, eu não tenho dinheiro para A comprar. gente Eu não disse: Mário, tinha, tem que a comprar um gente não tinha xarope. cheque, não tinha dinheiro, não tinha cartão, É, foi não tinha nada uma época bem disso, né? difícil. Não tinha nem carro para ir para farmácia. Daí ele disse assim: Mário, tem que comprar um xarope. Ela tá muito ruinzinha, tem que ir na farmácia comprar um xarope. Eu disse assim: Tá, mas a gente não tem Quantos dinheiro. anos que a Ana tinha? Ah, Era era bem pequena. novinha. Não tinha Isso dinheiro, não tudo tinha elas eram carro, não bem tinha nada. novas. Daí, Aí ele disse assim: Mas eu não tenho dinheiro. Daí ele disse: Eu vou orar. Aí né? foi lá, Assim é orou. Oramos. Botamos a mão nela, ali, ela pequena. Oramos, mas não era bebê, era já. Oramos, ela dormiu a noite inteira. sem E ela não teve tosse. mais tosse. E acordou sem tosse, não teve mais nada. Eu digo, gente, Deus é maravilhoso. Porque quando tu sabe que só tem Ele, entendeu? Aí realmente o milagre acontece na tua vida. Porque enquanto tu tem coisas e pessoas e recursos, tu sempre vai dizer assim: ah, mas foi Ele que me ajudou. Ah, foi Ele que mandou. Mas quando você sente que Deus faz pela tua oração, sabe? Não tem do que duvidar. É claro que Deus não vai fazer o que tu pode fazer, Não, né? não vai. Claro que não. A gente tem que fazer o que nos cabe fazer, né? Mas quando a nossa força acaba, é onde a fé começa, né? É. A fé começa quando a força acaba. E naquele momento a gente não tinha mais o que fazer, não tinha nem como ir para farmácia, nada, e foi joelho no chão, oramos ali, e Deus foi fiel mais uma vez, como Aleluia. sempre é fiel, Hoje, e nos respondeu. é, Esse foi tempo. Período muito apenas dois curto. exemplos dessa Mas foi um período fidelidade muito de curto, Deus que assim, que depois Deus proveu e, meu Deus, hoje a gente agradece, a gente tem mais do que a gente precisa. é A gente tem mais do que imaginava ter, Glória a sabe? Deus. A muito gente tem além uma vida daquilo que pedimos e financeira pensamos. tranquila, a gente tem uma casa excelente, a gente tem um bom carro. O Mário tem a moto que ele gosta. Então, É, assim, gente, eu não estou falando para me soberbecer nada. É porque Deus dá, ele não quer. Eu digo assim, tudo é um aprendizado. Cada fase, cada coisa, cada etapa, Deus sabe quando tem que dar. E assim, escolhas erradas a gente até fez, umas que a gente nem sabe que fez, mas que estava errado. Mas Deus é tão misericordioso e tão maravilhoso que até nisso ele conserta, sabe? Mesmo quando tu faz uma escolha errada, porque não é do teu coração. Ele nos dá o livre-arbítrio. A gente pode fazer escolhas sem que ele interfira, porque nós temos isso, entendeu? Mas eu digo assim, mas quando a gente conhece a palavra, a gente caminha com Jesus, dificilmente tu vai fazer uma escolha que não seja da vontade dele. lá- Porque tu já tem dentro de ti aquilo ali, o que é bom, o que é ruim, o que eu devo, o que eu não devo. Porque o Espírito Santo vem e ele te convence, entendeu? É até não só em questões materiais, em questões emocionais, em atitudes, em tudo. Todo dia, toda hora, todo momento, a gente faz escolhas. A gente faz escolhas, é como eu falei. Que carne eu vou pegar? Qual que amanhã eu vou fazer? Pega essa, né? Ouve a voz do Espírito Santo. Escuta. Você erra menos, você acerta mais. Você não, as consequências das tuas escolhas erradas, tu não vai sofrer com escolhas erradas, entendeu? Aí tu começa a ter o caminhar com Jesus, a paz que só Ele dá, né? Tem lá em Salmo 37:5, né, que diz, é, entrega, não, como é que é? entrega teu É, caminho. entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quando tu entregar é entregar, não é querer fazer, é entregar, né? Confia. Confia porque Ele é um Deus que dá para confiar. Aleluia. Confia. Não confia lá no teu patrão. Confia em Deus. Confia em Deus, porque o teu patrão vai falhar contigo. É, Teus amigos vão falhar contigo. Mas Deus não vai falhar. Amém. Amém. E o falha mais sempre, ele fará. Ele faz. Ele faz. faz. Nós somos prova disso. Nós tivemos vários problemas de saúde, gente. Nós nem deveríamos estar aqui. Olha aqui o que eu vi Nós aqui, temos. que eu tinha marcado aqui, ó. Salmo 34:8. Provem e vejam
que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugia, Amém. né? Então, assim, ó, ninguém está livre de errar, de fazer Não, coisa errada, porque somos humanos, né? Mas o permanecer no erro que é o ruim, porque quando você erra inconsciente, assim, poxa Deus, eu não, me perdoa porque eu não entendi a tua voz, ou enfim, escolhi errado, né? Mas eu lembro que tem, eu acho que é Provérbios, 30, Provérbios 28:13, que encobre as suas suas transgressões transgressões nunca nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa vai alcançará alcançar a misericórdia. misericórdia. Ou seja, Amém. a gente errar é humano, mas é permanecer no erro, sabendo que está errado, aí você está pecando feio. Você está tentando encobrir uma transgressão, tentando encobrir o teu pecado. Não vai prosperar. Não vai de jeito nenhum. Agora, Deus, manquei nessa. Pisei na É, bola. pisei na bola. Errei. Conserta aí Desculpa para mim, aí. conserta aí. Desculpa aí. A consequência do erro, isso a gente vai Ah, ter. isso vem, Isso isso vem. vem. Tranquilo. É, Mas Deus vai ter. A misericórdia de Deus é. como é que eu vou dizer assim? Talvez ele não deixe a consequência tão terrível assim. Dá uma amenizadinha, né? Ou então a gente percebe que aquilo vai servir de um grande aprendizado, Amém. né? Mas Deus é misericordioso e Deus é bom. Glória a Deus. E justo. Gente, obrigado. Vamos encerrar por aqui. Passa tão rápido, né? Nossa, É verdade. passa. Quando a gente começa a falar assim daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, assim, Verdade. passa muito rápido, meu bem. Quer colocar alguma coisa, finalizar? Só tenho a agradecer. Eu não saio dessa mesa a mesma. Agradeço por vocês abrirem o coração, dividirem conosco e com todos os que estão nos assistindo peças tão fundamentais dessa caminhada. Amém. Vocês nos trouxeram que vai ter o dia que vai ter a vontade de desistir, teve os momentos que o casamento ficou balançado, faltou a comida, mas não ficaram sem comer, porque Exatamente. vocês souberam a quem recorrer. É verdade. E essa é a dependência. Então, hoje vocês trazem para nós a dependência de Deus. Você ainda falou, né, Mar? Não sei se era orgulho, se foi arrogância, mas fica muito claro que foi o lugar que o Senhor estava chamando vocês para a dependência. É, E quem conhece vocês sabe o tamanho do coração de vocês. E hoje vocês sabem aquilo que vocês viveram e transmitem a outros. Então, assim, gente, estar com eles é você desfrutar da bondade, da extravagância, daquilo que jorra no coração deles. E eu falo isso de amor e também falo daquilo que dá para pegar com as mãos. Então, é sobre o que obrigada, vocês Lu. carregam e sobre aquilo que o Senhor fez na vida de vocês. E sabe, Mar, o Rai falou brevemente ali do nosso Connect, que se chamava Connectê, porque tinham gaúchos amados nossos corações, que é o nosso culto doméstico, né? Nós Uhum. louvávamos, falávamos da palavra e tínhamos comunhão. E eu quero ressaltar hoje sobre isso que não pode ser perdido. Porque hoje essa mesa é o fruto de um Connect que foi construído lá atrás. É Tinha o verdade. nome de Connect, mas é um culto. Era um culto que nós vivíamos. Muito. E nós tínhamos amor, nós ajudávamos aqueles que entravam no nosso grupo e necessitavam. Eram de palavras e de outras necessidades, e nós éramos igreja juntos. E isso foi Muito. muito especial. Isso fez a minha casa crescer, fez a nossa amizade fortalecer e conhecer outras histórias e aquilo que Deus queria fazer nas nossas vidas. Então, de tudo isso que a Marlene e o Mário trouxeram para nós hoje, que também não esqueçamos de cultivar esse lugar, porque pode ser a mesa futura do que você está construindo hoje e vai te levar para outros lugares. A mesa verdadeira, a mesa com amigos verdadeiros, os amigos que acrescentam, que exortam e que fazem aquilo que o Senhor colocou. Cultive essa mesa. Eu não sei o que o Senhor te chamou para fazer hoje, mas faça com excelência, porque só Deus sabe aquilo que vai ser necessário nesse futuro. E hoje, o Mário e a Marlene
contribuem nessa mesa com um pouquinho só que eles dividiram conosco da bagagem, mas que eu tenho certeza que acrescentou na vida de todos aqueles que ouviram. Muito obrigada. Nós que Muito agradecemos obrigada. a vocês Agradecemos, pelo obrigado. convite. Agradecemos de coração, muito importante. Muito bem colocado o nosso Connect, que foi uma bênção. E eu acredito que muitas pessoas Aleluias. foram alcançadas Amém. ali. Foi. Eu creio também. Muito bom. Amamos vocês demais. Amém. Obrigada. E a O mais família de importante vocês. é confiar em Deus. Amém. Confia, porque, Amém. em primeiro lugar, confia. Amém. Depois vem. E Só o resto, confia. só confia. Só Só vai e confia. confia. Só confia. confia. Segue o O manual do resto ele fabricante. faz. Hashtag só confia. Amém. Amém. Glória a Amém, Deus. gente. Muito Gente, obrigada. obrigado pelo tempo de vocês, não é? Como nós conversamos aqui no começo, estamos aqui reunidos sempre para falar da palavra de Deus. A gente traz gente que você em casa se assemelhe, se possa se identificar, ver as histórias e falar assim, se eles venceram, eu também vou vencer. Se eles passaram pelo que eu estou passando, eu também vou conseguir vencer, vou conseguir passar. Aprenda com isso e demais, conte com a gente, escreva os comentários ali, entre em contato com a gente, será um prazer poder respondê-los, poder entrar, falar com você, falar do Jesus que tem mudado a vida não somente minha e da Luana, mas também de pessoas como Mário, a Marlene, e até a próxima. Até Obrigada. mais. Obrigada. Tchau. Obrigada.